Em primeiro lugar, há uma controvérsia se nós devemos ou não manter a função de custos legis em segunda instância. Alguns acham que a nobreza do Ministério Público está em agir, não em ser fiscal da lei. É uma posição que já contou até tese de grupos de estudos, é uma posição interessante, dizendo que a Constituição de 88 quis um Ministério Público mais agente do que interveniente. Em resposta a isto, alguns colegas, não sem razão, se preocupam dizendo que a função de fiscal da lei nos aproxima muito do Poder Judiciário, nos aproxima da magistratura. A Defensoria Pública, que busca tanta semelhança com o Ministério Público, não é fiscal da lei, e nós somos. Isso daria ao Ministério Público uma vantagem que asseguraria algumas equiparações, algumas semelhanças, justificaria algumas semelhanças com a magistratura que outras instituições não deveriam ter. Esse é um ponto delicado. Devemos ou não abolir a nossa função de fiscal da lei? Eu, para ser sincero aos senhores, eu acho que esse é um problema mal colocado. Não é verdade que seja mais nobre propor uma ação do que intervir numa ação. Isso é um falso problema, porque, na verdade, o Ministério Público sempre fiscaliza o correto cumprimento da lei. Quer ele proponha ação, quer ele intervenha na ação. Alguém duvida que um promotor que propõe uma ação, por exemplo, uma ação ambiental, uma ação penal, alguém duvida que ele está fiscalizando o correto cumprimento da lei? Pois é exatamente para fiscalizar o correto cumprimento da lei que ele propõe ação para fechar a empresa, que ele propõe ação para pôr o criminoso na cadeia. Então, ele fiscaliza o correto cumprimento da lei sempre. Não é verdade que só o promotor interveniente fiscaliza o cumprimento da lei. E outra meia-verdade, a meu ver, é dizer que é mais nobre ser agente do que ser interveniente. Ora, é mais nobre para o Ministério Público propor uma ação para fechar uma fábrica que está poluindo do que intervir na mesma ação que visa o fechamento da fábrica que está poluindo, só porque, na segunda hipótese, quem propôs a ação foi a CETESB, foi uma associação civil? A ação é a mesma, o pedido é o mesmo, o bem que se busca para a sociedade é o mesmo. Então, eu não vejo diferença de finalidade e nem de função entre ser agente ou interveniente. Isso é diferença de circunstância, não é diferença de finalidade. O Ministério Público sempre zela pelo interesse da sociedade.